Meu marido se aproximou de mim pouco antes da audiência de divórcio. Hoje é o melhor dia da minha vida. Vou tirar tudo de você. A amante dele estava parada perto, sorrindo com maldade. Meu advogado parou ao meu lado. Você fez tudo exatamente como eu pedi? Sim. Então prepare-se para um show para o seu marido. O divórcio estava prestes a se transformar em um pesadelo. Mariana observou silenciosamente enquanto Marcos jogava um molho de chaves na mesa da cozinha. O som do metal batendo na madeira maciça foi agudo, mas ela nem piscou. Nos últimos 6 meses ela tinha se acostumado com esse teatro de um homem só. Marcos, seu futuro ex-marido, estava diante dela em um terno sob medida caríssimo, um que ela mesma havia escolhido para ele, ajustando uma gravata perfeitamente amarrada. Seus olhos estavam cheios de triunfo. Ele estava confiante. Confiante demais. Tudo acaba amanhã, ele cuspiu, sem olhar para ela, conferindo seu reflexo no vidro escuro do forno desligado. Espero que você tenha feito as malas. Não vou esperar você encaixotar seus trapos depois do tribunal. O apartamento na Vila Nova Conceição é meu. Nós discutimos isso. Mariana bebericou lentamente seu café frio. Ela tinha 32 anos, mas hoje se sentia 100 anos mais velha e, simultaneamente, 100 anos mais sábia. Nós não discutimos nada, Marcos, ela respondeu baixinho. Você falou, eu ouvi. São 2 coisas diferentes. Marcos riu. Aquele sorriso de canto que antes parecia ousado e atraente para ela, agora só provocava nojo. Ele era bonito daquela maneira polida e artificial de um gerente comercial de sucesso da Faria Lima. 35 anos, academia 3 vezes por semana, corte de cabelo impecável a cada 15 dias e a certeza absoluta de que o mundo girava ao seu redor. Mariana, não seja estúpida, disse ele, virando-se para ela e balançando a cabeça com condescendência. Eu tenho um tubarão como advogado. Você tem algum velhinho da Defensoria Pública ou de onde quer que você o tenha desenterrado? Eu ganhei o dinheiro, eu paguei o financiamento. Você ficou em casa nos últimos 2 anos brincando de dona de casa. Sua contribuição para este apartamento é 0. O juiz vai te deixar sem nada. Eu te ofereci 100 mil reais como acordo. Você recusou. Agora você não vai receber nem isso. Ele estava mentindo. Ele mentia com tanta inspiração que parecia acreditar nas próprias palavras. Mariana sabia a verdade, mas permaneceu em silêncio. Agora não era hora de discussões. A Vanessa está me esperando no carro. Ele jogou por cima do ombro, indo em direção à saída. Vamos comemorar antecipadamente amanhã, logo após a audiência. Vamos nos mudar para cá, então esvazie o closet. A porta bateu. Mariana ficou sozinha no silêncio da cozinha espaçosa. Ela olhou para as paredes que ela mesma havia pintado, as cortinas de linho que havia encomendado, a mesa onde um dia sonharam em ter filhos. Marcos achava que sabia tudo sobre ela. Ele a considerava uma contadora quieta e entediante, que só sabia conciliar débitos e créditos e fazer bolos. Ele esqueceu que uma contadora não é apenas uma calculadora humana. Uma contadora é uma pessoa que vê a essência das coisas através dos números. Quem sabe onde as coisas estão escondidas, quanto foi gasto e de onde veio. E o mais importante, uma contadora nunca esquece. O silêncio no apartamento tornou-se denso, quase tangível. Mariana colocou a xícara na mesa. Suas mãos não tremiam. O tremor, o desespero, a dor, tudo isso ficou no passado, 3 meses atrás, naquela terça-feira chuvosa de novembro que dividiu sua vida em antes e depois. Aquele foi o dia em que seu mundo, construído sobre fé e ilusões, desmoronou, deixando para trás apenas cacos frios e afiados da verdade. Naquela época, ela ainda o amava, ou pelo menos estava convencida de seu amor. Ela vivia em um casulo de confiança aconchegante, mas frágil, cuidando da casa, fazendo trabalhos freelance remotamente e criando diligentemente conforto para seu provedor. Mark chegava tarde, cansado, cheirando a tabaco caro e perfume de outras pessoas, o que ele atribuía a negociações tensas com clientes. Mariana acreditava nele. Era mais fácil acreditar do que admitir o óbvio, do que destruir seu mundo que parecia tão sólido. Ela fechava os olhos para as pequenas inconsistências, a irritabilidade dele, a falta de atenção,
atribuindo tudo ao estresse do trabalho. Naquele dia chuvoso, ela estava simplesmente planejando levar o melhor terno dele para a lavanderia. Apenas uma tarefa mundana que ela sempre assumia. Antes de colocar o paletó na sacola, por um hábito desenvolvido ao longo de anos de convivência, ela checou os bolsos. Marcos sempre deixava cartões de visita importantes, pendrives ou chaves lá, que ela então teria que caçar por todo o apartamento. No bolso interno do peito, seus dedos sentiram um pedaço de papel grosso dobrado em 4. A princípio, ela pensou que fosse outro cartão de visita. Mariana desdobrou. Era um recibo de uma joalheria de luxo no shopping Cidade Jardim. Não um quiosque de corredor, mas uma das marcas mais exclusivas. A data era de ontem, horário 14h30. O valor total a forçou a se sentar na beira do sofá. Suas pernas falharam. R$25 mil. Descrição do item. Pulseira de ouro com topázio, coleção exclusiva. Algo dentro do peito dela estalou. Parecia que uma corda invisível, esticada até o limite, havia arrebentado com um som ensurdecedor. Ontem, às 14h30, Marcos havia lhe enviado uma mensagem. Atolado no trabalho, reunião com o CEO. Vou chegar tarde, não me espere. Ele havia prometido que à noite assistiriam a um filme juntos. Em vez disso, ele estava comprando uma pulseira. Seu primeiro impulso foi ligar, gritar, exigir explicações, jogar a maldita nota fiscal na cara dele. Mas a deformação profissional assumiu o comando. Mariana era auditora por vocação, mesmo que atualmente trabalhasse com contabilidade simples. Emoções são um caos. Elas impedem o pensamento claro. Números, esses são ordem. Esses são evidências irrefutáveis. Ela largou o celular para evitar fazer besteira e caminhou até seu notebook. Seus dedos batiam nas teclas rápida e confiantemente. A era das redes sociais é um tempo terrível para mentirosos, pensou ela amargamente. Mariana sabia que Marcos tinha uma nova assistente chamada Vanessa Diniz. Ele a mencionara casualmente. Jovem, esperta, faz um café bom, sempre organizada. Mariana encontrou o perfil de Vanessa em 2 minutos. Conta pública, 20 mil seguidores. Fotos brilhantes e provocantes em restaurantes, baladas na Vila Madalena, viagens caras. Uma típica influenciadora digital aspirante. A última postagem foi feita ontem à noite. Uma foto de uma mão elegante com manicure impecável segurando uma taça de champanhe contra o fundo do interior de um carro de luxo. No pulso brilhava uma pulseira de ouro com pedras de topázio. Era impossível confundir. A legenda dizia: "O Mo me mima, melhor noite da minha vida." E a localização: o mesmo restaurante pretensioso nos Jardins, onde Marcos havia levado Mariana para pedi-la em casamento 5 anos atrás, o lugar do primeiro milagre compartilhado deles. Mariana olhou para a tela e a cada batida do coração a vida se esvaía dela. Não houve histeria, apenas uma compreensão fria e amortecedor. Ela havia sido traída. Não apenas fisicamente traída, o que já teria sido insuportável o suficiente, mas traída sistematicamente, cinicamente, intencionalmente. Enquanto ela economizava consigo mesma, pulando um corte de cabelo novo, adiando a visita aos pais no interior, guardando para o fundo de emergência, sonhando com filhos, Marcos estava comprando joias para a amante no valor de 3 meses do salário dela. Ele estava gastando o dinheiro conjunto deles para criar uma vida bonita para outra pessoa. Naquela noite, Marcos chegou em casa bêbado e feliz. Ele tropeçou barulhentamente na cozinha, murmurou algo sobre um negócio de sucesso e desmaiou no quarto. Mariana fingiu estar dormindo, deitada no escuro com os olhos abertos, ouvindo a respiração regular e satisfeita dele. Ela tomou uma decisão. Eu não vou simplesmente ir embora. Eu não serei uma vítima. Não vou deixar ele me pisotear. Vou pegar de volta o que é meu, até o último centavo. Pelos 3 meses seguintes, Mariana viveu uma vida dupla. De dia, ela era a esposa modelo, levemente triste, que entendia tudo. A agenda lotada do marido, as viagens de negócios, os jantares corporativos. Ela manteve a aparência de uma vida familiar normal. Cozinhava, limpava e até ocasionalmente se permitia perguntar ingenuamente como foi o dia dele. Mas assim que Marcos saía pela porta ou adormecia,
ela se transformava em detetive, auditora, investigadora. Ela montou seu quartel-general secreto em uma pequena despensa que converteu em escritório. Toda a vida financeira deles estava na palma da mão dela. Ela simplesmente não tinha olhado de perto antes, confiando nele como o chefe da família. Marcos tinha certeza de que Mariana não tinha acesso às suas contas principais. Ele havia mudado as senhas do banco online e configurado a autenticação de 2 fatores. Ingênuo. Ele esqueceu que todas as senhas eram armazenadas em formato criptografado no serviço de nuvem, que era acessível pelo tablet da casa jogado na cozinha. E claro, ele não adivinhou que Mariana há muito tempo aprendera a lê-lo como um livro aberto por seus hábitos, seus gestos, as menores inconsistências em suas palavras. Mariana começou a investigação metódica e impiedosamente. Ela abriu uma nova planilha no Excel e a nomeou Balanço da Justiça. Ela dividiu em várias abas: imóveis, renda oficial do Marcos, renda por fora, despesas pessoais do Marcos, amante, despesas familiares. Mariana trabalhou nisso como se fosse sua vingança, calculada até os centavos. Primeiro, ela puxou o histórico do financiamento imobiliário. Marcos adorava repetir: "Eu pago pelo apartamento. Você não é ninguém aqui. Você não tem direitos." Mariana puxou os extratos antigos. 5 anos atrás, sua amada avó, Dona Rosa, faleceu, deixando para a neta uma herança de R$750 mil. Foi exatamente esse dinheiro que foi para a entrada do apartamento deles, que na época parecia ser um bem compartilhado. Marcos a convenceu naquela época a não transferir o dinheiro diretamente para a construtora, mas enviar para a conta dele para que pudessem pagar tudo em uma única transação, por conveniência. Conveniência? Mariana sussurrou, olhando para a tela do notebook. Como você pensou em tudo detalhadamente, Marcos? Como você preparou intrincadamente o terreno para sua futura traição? Ela encontrou o extrato bancário do mês em que o apartamento foi comprado. Aqui estava o depósito da venda do espólio da avó na conta dela. Aqui estava a transferência para a conta de Marcos. E aqui estava o saque da conta dele para o banco como entrada. A cadeia era transparente, mas precisava ser autenticada. Cópias de documentos coletadas e autenticadas em cartório. Cada passo foi cuidadosamente pensado. Em seguida, as parcelas mensais. Marcos recebia um salário oficial, mas Mariana, mesmo trabalhando remotamente, também ganhava dinheiro. O dinheiro dela, embora em menor quantidade, ia para comida, condomínio, roupas, necessidades domésticas e pequenas alegrias. E ela tinha uma conta poupança onde estava a parte restante de sua herança. Todo dia 15 do mês, ela transferia uma quantia igual à parcela do financiamento para Marcos. Ela fazia isso para que ele se sentisse o homem da casa que apertava o botão de pagar. Que estupidez! Que desejo ingênuo de apoiar o ego dele. Mariana baixou todos os comprovantes de transferência dos últimos 3 anos. No campo de descrição de cada transferência, ela sempre escreveu para o financiamento. Era seu seguro intuitivo, seu pequeno hábito de contabilidade, que agora estava destinado a salvá-la. Mas a parte mais interessante começou quando ela começou a cavar os gastos de Marcos. Essa parte do trabalho foi a mais desagradável, mas também a mais informativa. Ela sabia que o salário oficial dele era decente, cerca de R$40 mil por mês. Permitia que vivessem confortavelmente, mas não ricos. No entanto, os gastos que ela via nas faturas do cartão de crédito não batiam com a renda oficial. Restaurantes, boutiques, hotéis, presentes caros, viagens. De onde vinha o dinheiro? Muito dinheiro, com muita frequência. Mariana invadiu o e-mail de trabalho dele. A senha era a data de nascimento dele. Risivelmente banal. A caixa de entrada estava limpa, mas na lixeira e nas pastas de arquivo, ela encontrou uma mina de ouro. Contratos falsos com empresas de fachada, notas fiscais frias por serviços que nunca foram realmente prestados, e-mails calculando comissões ilegais de fornecedores. Marcos, usando sua posição como diretor comercial, inflacionava os preços para os clientes, e a diferença era enviada para a conta de um laranja, um amigo de infância, que então transferiu o dinheiro de volta para Marcos como pagamento de empréstimo ou presente de aniversário. Mariana imprimiu documento após documento.
Os esquemas eram primitivos, calculados na suposição de que ninguém cavaria fundo. Qualquer auditor da Receita Federal teria descoberto em 1 hora. Marcos não tinha sido pego apenas porque os volumes eram médios, e ele não tinha sido muito ganancioso até recentemente. Com a chegada de Vanessa, o apetite dele cresceu e sua cautela diminuiu. Nos últimos 6 meses, os valores dos desvios haviam se multiplicado, e era exatamente esse dinheiro ganho através de fraude que estava indo pelo ralo. Jogos de azar. Mariana encontrou transações para sites de apostas esportivas e cassinos online sediados no exterior. R$10 mil, R$10 mil, R$25 mil, R$50 mil. A bem-se-me de preços para faz bem-se-me de pressão. Mariana encontrou transações para sites e a fraz bem-se-mente e se vente bem-se-me de meu. Preço-me de pessoadivos de 50 mil. Ela sussurrou-se, o miroso os pelos dobra-se. Ou se arrepiaram. Elávio como ele jogava-no, os chocantes que poderiam ter pago uma reforma. Um carro novo, o iniciado um pequeno negócio. Em 2 anos, ele havia perdido mais de R$500 mil. Esse era o preço de um carro de luxo ou metade de um apartamento em um bairro nobre. Aquele era dinheiro que ele roubou da família, do futuro compartilhado deles, dela. E claro, Vanessa, evidências estavam por toda parte. Passagens para Trancoso em datas em que Marcos supostamente estava em viagem de negócios em Brasília. Pagamento de um hotel 5 estrelas no Rio de Janeiro. Compras na Oscar Freire e outras boutiques caras. Fotos de Vanessa usando esses itens. Ao final do 2º mês, Mariana tinha uma pasta da grossura de 3 dedos, compactada com impressões, extratos autenticados, capturas de tela e cópias de contratos. Isso não era apenas um arquivo de divórcio. Era uma acusação criminal pronta para Marcos e a total destruição moral de sua reputação. O trabalho era exaustivo. Toda noite, quando Marcos voltava para casa, ela tinha que sufocar sua raiva, fingir, sorrir. Às vezes ela queria gritar, largar tudo, mas então se lembrava do sorriso de Vanessa, de Marcos a humilhando e cerrava os dentes novamente. Focar nos números ajudava. Fatos eram irrefutáveis. Eles eram seu único suporte. Mariana precisava de um advogado. Não apenas um defensor, mas um estrategista. Uma pessoa que pudesse apresentar seu relatório contábil no tribunal de forma que se tornasse um veredito. Ela não precisava de justiça, mas de retribuição, fria e implacável. Uma amiga que havia passado recentemente por um divórcio complicado recomendou o Dr. Hélio. Ele é da velha guarda, disse a amiga. Parece um avô bibliotecário. Cabelos grisalhos, óculos na ponta do nariz, escritório cheio de livros de direito empoeirados no centro. Mas no tribunal, ele desmonta os oponentes até as moléculas, para que não sobre nada. Ele não pega qualquer caso. Ele escolhe casos que o interessam ou onde vê profunda injustiça. Mas se ele te aceitar, considere ganho. Ele é como um velho samurai para quem a honra e a lei estão acima de tudo. O primeiro encontro deles aconteceu em um escritório pequeno e aconchegante, perto da Praça da Sé, empilhado com livros encadernados em couro, do chão ao teto. Cheirava a papel antigo e café forte. Dr. Hélio, de cabelos brancos e rosto enrugado, limpando os óculos com um lenço xadrez, ouviu Mariana atentamente. Ele não interrompeu, apenas ocasionalmente fazia anotações em um caderno com uma caneta tinteiro que fazia um leve som de arranhão. Seus olhos, escondidos atrás de lentes grossas, eram afiados e tenazes, como um raio-x. Quando Mariana terminou sua história seca e metódica e colocou sua pasta grossa na mesa, Dr. Hélio riu baixinho. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, virando páginas, estudando gráficos, extratos e cópias de contratos. Sabe, minha querida, disse ele finalmente com uma voz rouca que parecia pertencer a um sábio antigo. Geralmente as mulheres vêm a mim com emoções. Ele é um canalha, ele está me traindo, puna-o. Mas a prova é escassa, apenas conversa. Você, no entanto, veio com uma acusação pronta, um pacote completo de documentos. Isso não é apenas um arquivo,
É quase uma sentença completa. Ele abriu a sessão sobre os esquemas financeiros de Marcos, estudou cuidadosamente as transferências bancárias, verificou datas e valores. Suas sobrancelhas se ergueram, mostrando surpresa genuína e respeito. Você é auditora? Ele perguntou, olhando para Mariana. Contadora, respondeu Mariana modestamente. Uma boa contadora vale por 10 advogados, Dr. Hélio riu. Há material suficiente aqui não apenas para partilha de bens, mas para fazer seu marido trocar o terno Armani por um uniforme de presidiário. Você quer colocá-lo na cadeia? É bem possível, você sabe. Mariana pensou sobre isso. A vingança era doce, mas ela não queria ser uma fera. Ela queria fechar este capítulo de sua vida, não ficar atolado em processos judiciais por anos. Não, Dr. Hélio, eu não quero sangue. Não quero que meus filhos, se eu vier a tê-los, saibam que a mãe colocou o pai na cadeia. Eu quero justiça. Eu preciso do meu apartamento, que eu paguei, e compensação pelo que ele roubou de mim, pelo que ele desperdiçou do orçamento familiar em seus vícios e em outra mulher. Eu quero que ele perca tudo que ele valorizava tanto. Razoável, o advogado assentiu. A raiva é uma má conselheira. Cálculo frio, essa é a nossa arma. Nosso objetivo é o máximo dano a ele, com perdas mínimas para você. Então aqui está o plano. Vamos entrar com uma contestação em reconvenção, mas mostraremos os documentos apenas no tribunal, no último momento. Deixe-o pensar que você está em defesa, que não tem cartas na manga. O elemento surpresa é metade do sucesso. Ele vai relaxar, cometer erros, falar demais, agir com arrogância. E então fecharemos a armadilha da qual ele não poderá escapar. Eles se prepararam por um mês inteiro, ensaiando cada palavra. Dr. Hélio a ensinou a não reagir a provocações e a manter uma cara de paisagem, como ele dizia. Ele vai te humilhar, alertou. Ele vai pressionar por piedade, depois usar o medo. Ele vai trazer aquela amante para te ferroar mais forte. Seu trabalho, Mariana, é ser uma parede de pedra. Olhe para ele como se fosse um espaço vazio. Ele precisa perceber sozinho que está acabado. Mariana memorizou essa lição. Ela não era atriz, mas esses 3 meses a tornaram mais forte. Ela não era mais uma esposa ingênua. Ela era uma guerreira, e suas armas eram os números. Voltando seus pensamentos para o presente, Mariana olhou para o relógio novamente. Já passava da meia-noite, mas ela não queria dormir. A adrenalina fervia em seu sangue. Ela pegou o celular e discou um número. Dr. Hélio, disse ela com voz firme e calma, surpresa com sua própria compostura. Ele saiu. Sim, ele está absolutamente certo da vitória, fazendo planos para amanhã à noite. Sim, eu tenho a pasta. Tudo está pronto para amanhã. Bom trabalho, Mariana. A voz do velho estava alegre apesar da hora tardia. Tente dormir um pouco. Amanhã será um dia pesado, mas maravilhoso. Um dia de justiça. Ela desligou o telefone e, pela primeira vez naquele dia, permitiu-se sorrir. O sorriso era frio, antecipando. Amanhã, Marcos queria um show. Bem, ele teria um. Um monólogo onde o personagem principal seria ele e seu papel. A piada. A manhã do julgamento estava cinzenta. O céu de São Paulo estava coberto de nuvens baixas de chumbo. Uma garoa fina caía, mas para Mariana estava claro como um dia de primavera. Ela se levantou às 6 horas da manhã, tomou um banho de contraste, lavando os resquícios de ansiedade e medo. A sensação da água na pele era refrescante, trazendo clareza. Ela foi para o guarda-roupa. Nada de visual de vítima, nada de tons escuros e fúnebres. Ela vestia um vestido tubinho azul marinho estrito que se ajustava perfeitamente à sua figura, enfatizando sua elegância contida e profissionalismo. A cor simbolizava calma e confiança. Ela puxou suas tranças box braids para um coque firme e arrumado na nuca. Maquiagem mínima, apenas para esconder vestígios de insônia, mas enfatizou a clareza de seu olhar. Não espelho, uma mulher negra calma e compenetrada refletia de volta. Não havia lágrimas ou ressentimento em seus olhos, apenas determinação de aço. Você consegue lidar com isso? Ela perguntou ao seu reflexo silenciosamente. Você está certa, e o poder está na verdade e nos números. Ela pegou a pasta com os documentos, conferiu seu RG, uma caneta e um pequeno caderno. Sua bolsa era estrita, profissional, sem detalhes desnecessários. Ela saiu do apartamento.
Na garagem estava seu confiável Honda Civic, comprado com seu próprio dinheiro antes do casamento, mais velho, mas fiel, ao contrário de seu marido. Ela sentou atrás do volante, ligou o motor e dirigiu para a cidade cinzenta, mas agora promissora. O Fórum Cível a recebeu com um zumbido de vozes, misturado com o cheiro de papel velho, poeira e café barato da máquina perto do elevador. Visitantes corriam de um lado para o outro. Seus rostos expressavam ansiedade, esperança ou condenação. Mariana chegou cedo como sempre. Dr. Hélio já a esperava na entrada da sala de audiências número 4. Imperturbável como uma esfinge, como se tivesse criado raízes naquele lugar. Como está o ânimo? Ele perguntou, apertando a mão dela. A palma da mão dele estava seca e quente, exatamente como na primeira vez. Espírito de luta, até ansiosa, respondeu ela. Isso é excelente. Lembre-se, nenhuma palavra sem meu sinal. Deixe-o falar. Cada palavra dele é um prego no próprio caixão. Eles subiram para o segundo andar, onde a sala estava localizada. Marcos já estava parado na porta. Ele realmente parecia estar pronto para o Oscar ou para seu próprio casamento, não para um divórcio. Um terno azul escuro ideal, uma camisa branca como a neve, abotoaduras brilhando na luz fraca do corredor. Ele era a encarnação da autossatisfação. Ao lado dele, agarrado ao seu cotovelo, estava Vanessa. Ela tinha 24 anos. Mas graças aos dermatologistas, cabeleireiros e estilistas pagos por Marcos, ela parecia mais velha e mais cara do que realmente era. No entanto, não se pode comprar bom gosto. Sua saia era curta demais, seu decote profundo demais para um prédio oficial do governo, e o batom vermelho em seus lábios cheios era brilhante e agressivo demais. Ela olhou para Mariana com desafio, com superioridade indisfarçável, como se ela, Vanessa, fosse a legítima senhora da situação, e Mariana fosse um incômodo irritante, uma mosca que precisava ser espantada com um jornal. Ela nem tentou esconder sua alegria maliciosa. Vendo sua esposa, Marcos abriu um sorriso largo e predatório e avançou em direção a ela, puxando Vanessa junto. Ele queria fazer uma cena para humilhá-la na frente de todos. Ora, ora, disse ele alto, para que as pessoas sentadas nos bancos esperando seus casos pudessem ouvir. Uma mulher idosa com o rosto manchado de lágrimas, um homem manuseando nervosamente uma pasta. Veio se render? Ou talvez tenha mudado de ideia. Última chance. Ele parou a um passo de Mariana, elevando-se sobre ela. Ele cheirava a colônia cara, a mesma que Mariana lhe dera de aniversário 3 anos atrás. O cheiro que costumava evocar ternura e memórias de dias felizes, agora só causava náusea e repulsa. Hoje é o melhor dia da minha vida, continuou ele, olhando-a diretamente nos olhos, saboreando o momento de sua suposta humilhação. Estou tirando tudo de você, Mariana. O apartamento, o carro, as contas. Você percebe que não é ninguém. Espaço vazio. Sem mim, você é apenas uma rata de escritório com uma calculadora. Quem precisa de você nos seus 30 e poucos anos? Você não tem nada além do seu advogado geriátrico que não pode fazer nada. Vanessa riu, cobrindo a boca com uma mão, ostentando uma manicure impecável, exibindo demonstrativamente aquela mesma pulseira de topázio. Marcos, não seja tão cruel. Ela cantou com uma voz doce e oleosa que tinha mais veneno do que a picada de uma cobra. Talvez deixemos para ela o sofá velho. Não combina com o nosso estilo mesmo. Encomendamos aquele jogo de quarto italiano, lembra? Branco com dourado. Aquele sofá caberia perfeitamente no apartamento pequeno da mãe dela. Marcos riu, apreciando a piada. Ele se sentiu dono da situação, o vencedor. Verdade, fique com o sofá. Você terá onde dormir na casa da sua mãe. Na verdade não, vou vender o sofá também, por princípio. Você não receberá 1 centavo. Vai trabalhar até ficar velha, conciliando débitos e créditos. Mariana olhou para eles. Nem um único músculo se contraiu em seu rosto. Nem um único sentimento refletido em seus olhos. Antes, essas palavras a teriam ferido no coração, a feito chorar, dar desculpas. Agora ela ouvia apenas som vazio, o barulho do vento nos ouvidos. Ela via diante de si não um marido amado, mas um objeto de auditoria, um ativo podre que precisava ser baixado do balanço patrimonial da empresa chamada vida.
Ela pensou em números, fatos, na perfeição de sua base de evidências. Ela não respondeu nada. Apenas olhou através dele com seu olhar de contadora, como se estivesse lendo um relatório ruim que precisava ser enviado de volta para revisão. Ela via através dele, via sua bravata patética, sua insegurança, que ele escondia atrás da arrogância. O silêncio de Mariana sempre irritava Marcos. Ele ansiava por um escândalo, gritos, lágrimas. Ele queria ver a humilhação dela, queria alimentar seu ego com a dor dela, mas via apenas uma parede de gelo impenetrável. Seu sorriso começou a escorregar do rosto. Dr. Hélio tossiu delicadamente, atraindo atenção. Sua autoconfiança, meu jovem, é digna de uma melhor aplicação. Notou ele baixinho, mas com peso, como se disparasse um tiro. Guarde suas forças para o tribunal, e suas cordas vocais também. Você precisará delas para dar desculpas. E precisará muito. Marcos mediu o velho com um olhar de desprezo de cima a baixo, como se fosse um mal-entendido irritante. Ah, o defensor dos pobres e miseráveis. Prepare-se para escrever apelações, vovô. Embora não vão te ajudar, eu tenho tudo sob controle. Meu advogado conhece a juíza pessoalmente. São amigos. Parabéns, respondeu o Dr. Hélio secamente. Conexões são boas, mas a lei é melhor. E evidências perfeitas são um veredito. Nesse momento, a porta do corredor se abriu, e um oficial de justiça com o rosto cansado, mas indiferente, chamou. Autores e réus no caso de Marcos Silva versus Mariana Silva. Por favor, entrem no tribunal. É a vez de vocês. A sala de audiências era pequena, abafada e burocrática. O carpete gasto abafava seus passos. As fileiras de bancos de madeira eram duras. Nas paredes pendiam símbolos estatais desbotados, a bandeira e o brasão, que pareciam um tanto alheios ali. O ar estava pesado, saturado com o cheiro de papel velho e expectativa tensa. A juíza, uma mulher de seus 50 anos, com um rosto severo e um olhar penetrante por cima dos óculos, sentou-se em seu lugar. Ela bateu o martelo levemente e verificou rapidamente os presentes. Sua voz era estrita, mas calma. O advogado de Marcos, um homem escorregadio de cerca de 40 anos chamado Dr. Breno, com olhos inquietos e um sorriso gorduroso, imediatamente pegou o touro pelos chifres. Ele se comportava de forma solta, sentindo o apoio do cliente e aparentemente acreditando em sua própria infalibilidade e conexões. Ele começou seu discurso gesticulando. Meritíssima! Começou ele com uma voz doce e encenada como um ator no palco. A situação é extremamente clara e banal. Este é um caso típico em que um cônjuge que não trabalha tenta lucrar com o sucesso de seu marido talentoso. Meu cliente, Marcos Silva, é um empresário de sucesso, diretor comercial em uma grande empresa, o principal provedor da família. Nos últimos anos, sua renda excedeu a da esposa muitas vezes. O apartamento em disputa, um imóvel de 3 quartos na Vila Nova Conceição, foi comprado com financiamento, cujos pagamentos foram feitos exclusivamente pelo meu cliente com seu salário. Ele fez uma pausa para varrer dramaticamente a sala com o olhar, tentando encontrar apoio dos ouvintes, embora houvesse apenas algumas pessoas. A ré Mariana Silva praticamente não trabalhou nos últimos 2 anos, dedicando-se, por assim dizer, às tarefas domésticas. Claro, cozinhar e manter a ordem é louvável, excelência, mas isso não é uma contribuição financeira para um imóvel que vale milhões. Exigimos a partilha de bens em uma proporção de 80-20 a favor do meu cliente, ou a transferência completa do apartamento para ele, com o pagamento de uma compensação insignificante à esposa. Também insistimos que as economias nas contas do meu cliente são seus fundos pessoais ganhos com trabalho árduo e talento, e não estão sujeitos à divisão. O autor está pronto para assumir todas as obrigações de crédito do carro que comprou para a família. Marcos sentou-se espalhado em sua cadeira com um sorriso arrogante, concordando com as palavras de seu advogado. Ele já se via como vencedor. Vanessa, que permaneceu no corredor, provavelmente já estava folheando catálogos de imóveis para o novo quarto compartilhado deles, antecipando o triunfo. A juíza escreveu algo rapidamente sem levantar a cabeça. Sua caneta arranhou no papel. Então ela parou de escrever, tirou os óculos e mudou o olhar para a defesa.
Defesa, vocês têm algo a objetar? Reconhecem o pleito? Mariana sentiu o coração batendo em algum lugar na garganta, mas externamente permaneceu absolutamente calma. Nenhum músculo se contraiu em seu rosto. Dr. Hélio levantou-se lentamente, com dignidade. Ele ajustou os óculos, abriu aquela pasta grossa que estava diante dele e tirou a primeira pilha de documentos. Seus movimentos eram pausados, minuciosos, como se estivesse se preparando para uma cirurgia complexa. Excelência! A voz do advogado era firme e ressonante. Ela preencheu todo o espaço da sala, deslocando as entonações confiantes do advogado de Marcos. Discordamos categoricamente da posição do autor. Além disso, acreditamos que o autor está intencionalmente, cinicamente e descaradamente tentando induzir o tribunal a erro, tentando se apropriar de propriedade alheia. Marcos bufou alto e seu advogado revirou os olhos e suspirou teatralmente, como se estivesse entediado com a incompetência de seu oponente. Temos pedidos contrapostos, continuou o Dr. Hélio, ignorando completamente os palhaços do outro lado. E eles são apoiados não por palavras vazias, mas por documentos irrefutáveis autenticados devidamente. Vamos começar com o apartamento. Meu colega alega que a entrada e as parcelas do financiamento foram feitas com fundos conjuntos ou fundos do autor. No entanto, isso é uma mentira. Ele pegou o primeiro documento, uma folha grossa autenticada, e a passou para a juíza através do oficial. Ele deslizou descuidadamente uma cópia em direção ao advogado de Marcos sobre a mesa, demonstrativamente sem olhar para ele. Prova A. Extrato bancário da conta de Mariana Silva. 5 anos atrás, um mês antes de comprar o apartamento, ela recebeu uma herança após a morte de sua avó, Rosa Machado. O valor da herança? R$ 750 mil. O valor da entrada para o apartamento? Exatamente R$ 750 mil. Nem um centavo a mais, nem um centavo a menos. Isso é subrogação direta de bens particulares. A juíza pegou o documento, examinou-o. Seu olhar deslizou pelas linhas. Ela verificou datas e valores. Uma leve surpresa refletiu-se em seu rosto. Continue, doutor. De acordo com o Código Civil, no regime de comunhão parcial de bens, os bens adquiridos por um dos cônjuges durante o casamento por doação ou sucessão, bem como os subrogados em seu lugar, são bens particulares e não estão sujeitos à partilha. Isso é um axioma do direito de família. Marcos ficou tenso. Sua confiança começou a derreter. Ele se lembrava da herança, mas tinha certeza absoluta de que Mariana tinha apenas jogado no pote comum, sacado, e agora as pontas não poderiam ser encontradas. Ele não sabia sobre as transações diretas e a correspondência exata dos valores. Mas permita-me, saltou o advogado de Marcos, com o rosto não parecendo mais tão arrogante. O dinheiro foi transferido da conta do marido para a construtora. Isso prova sua participação, sua contribuição. Sente-se, colega. Dr. Hélio cortou sem sequer levantar a voz. Seu tom era calmo, mas categórico. Não se apresse, você está muito nervoso. Aqui está a prova B. Comprovante de transferência de fundos da conta de Mariana Silva para a conta de Marcos Silva, no mesmo dia, 1 hora antes do pagamento à construtora. A descrição da transferência. Transferência de fundos particulares para a entrada do apartamento. Autenticado. Todo pagamento tem um propósito e uma fonte. Marcos empalideceu. Seus lábios tremeram. Ele havia esquecido daquela linha de descrição, ou não prestar atenção, considerando uma formalidade insignificante. Além disso, continuou o Dr. L., não o deixando se recuperar, ganhando impulso como uma locomotiva pesada, mas implacável, as parcelas do financiamento. Sim, elas foram debitadas da conta de Marcos Silva, mas aqui está uma tabela resumo da movimentação de fundos por 3 anos fornecida pelo banco, bem como cópias de todas as ordens de pagamento da minha cliente. Ele entregou à juíza um gráfico colorido, impresso em papel brilhante, e uma pilha grossa de extratos. Todo dia 15 do mês, um dia antes do débito do financiamento, Mariana Silva transferia de sua conta poupança pessoal, onde estava o restante da herança e economias de seu trabalho freelance, a quantia exata da parcela para a conta do marido, com a observação para o financiamento. Todos os 3 anos, sem um único pagamento perdido. Isso não são apenas palavras, Excelência.
Esta é uma história financeira impecável e transparente. A juíza estudou cuidadosamente as impressões, mudando o olhar do papel para Marcos e de volta. As sobrancelhas de Marcos subiram, sua testa coberta de suor. Seu terno não parecia mais tão confortável. Ele não sabia disso. Ele nunca olhava os detalhes das transferências recebidas. Ele apenas recebia notificações de saldo e gastava o dinheiro sem pensar. Mariana transferia dinheiro silenciosamente, criando uma base de evidências blindada enquanto ele brincava de provedor. Assim, resumiu o advogado, enunciando cada palavra. O apartamento é 95% pago com fundos pessoais indivisíveis da minha cliente. Exigimos que o imóvel seja reconhecido como propriedade exclusiva de Mariana Silva. A contribuição do autor para este imóvel é um erro estatístico que não lhe dá direitos. O advogado de Marcos parecia perdido e patético. Ele começou a folhear freneticamente seus papéis, mas não havia nada lá exceto palavras gerais, que agora pareciam som vazio. Isso é manipulação. Meu cliente ganhou muito dinheiro. Ele sustentou a família. Ela vivia às custas dele. Isso é inaceitável. Oh, chegamos à parte mais interessante. Dr. L. sorriu de forma predadora. As receitas e despesas, a como exatamente ele sustentou a família, usando fundos que, segundo ele, foram ganhos com trabalho árduo e talento. Mariana olhou para o marido. Marcos ficou cinza como cinzas. Suas mãos sobre a mesa tremiam levemente. Ele sabia que ela era contadora, mas sempre pensou que ela não se intrometia em seus assuntos, que ela era estúpida demais para suas grandes questões, que seus esquemas eram complexos demais para o entendimento dela. Ele a subestimou. Excelência. Dr. Helly tirou a segunda pilha mais grossa de papéis amarrada com barbante. O autor alega que todo o dinheiro foi para a família. No entanto, uma auditoria imparcial e detalhada de todas as suas transações bancárias nos últimos 2 anos, conduzida pela minha cliente, mostra uma imagem diferente. Aqui está um detalhamento das despesas de Marcos Silva nos últimos 2 anos. O advogado começou a ler, e cada palavra caía no silêncio do tribunal como uma pedra estilhaçando vidro frágil. Transferências regulares para contas de apostas offshore. Bet365, Blaze, cassinos online. Valores: 10 mil, 10 mil, 25 mil, 50 mil. Data-se transação: dias de pagamento, dias de bônus, bem como dias de rendas comíssuas. Sem condecibir de VET, BET 265, BET 50 mil. Datas de transação: ao dias de pagamento, o dias de bens, bem como dias de grandes comissões. O valor total de fundos jogados fora em 2 anos e de 500 mil. Isso é dinheiro do orçamento familiar, Excelência, que foi jogado ao vento. O direito de família implica que a disposição dos bens matrimoniais acontece por consentimento mútuo. Mariana Silva não deu consentimento para perder dinheiro conjunto em jogos de azar. Um silêncio retumbante pairou na sala. Podia-se ouvir o relógio tic-taqueando na parede, contando os últimos momentos da autoconfiança de Marcos. Marcos cerrou o punho com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ele encolheu a cabeça nos ombros, tentando se tornar invisível. Seu rosto estava coberto de suor pegajoso. Mas isso não é tudo. A voz de Dr. Hélio soava como uma sentença, impiedosa e final. Despesas para, digamos, a vida doce e entretenimento. Reservas de quartos em hotéis caros, compra de joias, jantares em restaurantes de luxo, aluguel de carros premium. As datas dessas despesas coincidem regularmente com as viagens de negócios do autor, que ele supostamente passava sozinho. No entanto, aqui estão passagens de avião em nome da senhora Vanessa Diniz, pagas com o cartão do autor. Aqui estão recibos de boutiques para roupas femininas, sapatos, acessórios. Tamanho P, que de forma alguma corresponde ao tamanho da minha cliente. Dr. Hélio ergueu aquele mesmo recibo da joalheria que Mariana encontrou no paletó. E a cereja do bolo. Uma pulseira no valor de 25 mil reais com prazo de 3 meses. Uma fotografia da pulseira tirada pela senhora D. Ines Kogamali, Gen da Homo Memima, melhor nitada minha vida.
Diz a conte pessoal de ser dia social, estanesada. Om Omemima, melhor noite da minha vida. Diz a conta pessoal de rede social este anexada. O valor total do dilapidar. A ou patrimonial em favor de terceiros, confirmado por documentos e estimado em outros 375 mil. Dilapidação total de bens matrimoniais, 875 mil. A juíza ergueu os olhos para Marcos. Não havia uma gota de simpatia em seu olhar, apenas o desprezo frio de uma servidora da lei por um vigarista mesquinho, mas cínico. Autor, você pode explicar essas despesas? Você admite que gastou o orçamento familiar em jogos de azar e terceiros, prejudicando os interesses da família? Marcos tentou se levantar, mas suas pernas não obedeceram. Ele se apoiou na mesa, tentando se manter de pé. Essas são despesas de entretenimento, gritou ele, sua voz falhando em um falsete, trêmula e com os olhos fugidios. Para o trabalho, clientes precisam ser entretidos. É um investimento na imagem da empresa. Clientes são entretidos em joalherias comprando colares de diamantes? Perguntou o Dr. Hélio secamente com sarcasmo, não lhe deixando chance. E clientes dormem com você no mesmo quarto de hotel em Trancoso e usam roupas tamanho P? Você considera este tribunal ingênuo? O advogado de Marcos sentou-se com a cabeça baixa. Ele percebeu que sua mão estava abatida. Além disso, ele sentiu as nuvens se acumulando sobre ele pessoalmente. Este caso estava começando a cheirar muito mal, e ele não queria estar envolvido. Mais um ponto, Excelência. O mais desagradável, mas necessário para o quadro completo, acrescentou o Dr. Hélio. Sua voz estava mais baixa agora, mas não menos ameaçadora. Mariana baixou os olhos. Este momento foi o mais difícil para ela. Isso não era apenas sobre divórcio, era sobre destruir a reputação de Marcos, sobre revelar publicamente seus atos criminosos. Mas ela entendia que, sem isso, não alcançaria justiça plena. Mariana Silva, como auditora profissional, conduzia uma análise não apenas dos gastos pessoais, mas também das entradas financeiras do marido, já que eles apresentavam declarações de imposto de renda conjuntas, e a renda real dele era conhecida por ela. Descobrimos que Marcos Silva usava suas contas pessoais para transitar fundos para a firma onde trabalha. Os chamados esquemas de Caixa 2, comissões ilegais de fornecedores, lavagem de fundos através de empresas de fachada. Parte desse dinheiro ficava com ele, parte ia mais adiante na cadeia. Mas os impostos sobre esses valores naturalmente não eram pagos. Aqui estão impressões de sua contabilidade paralela, que o autor descuidadamente armazenou na nuvem doméstica. Todas as operações, todos os valores, todos os destinatários e remetentes estão indicados. Capturas de tela autenticadas por um tabelião. O advogado de Marcos desabou na cadeira como se tivesse perdido a consciência e cobriu o rosto com as mãos. Ele percebeu que era o fim. O caso estava crescendo de um processo civil banal para um potencial processo criminal. Seu cliente não era apenas um mentiroso, mas um fraudador. Não estamos pedindo ao tribunal para iniciar um processo criminal. Isso não é de sua jurisdição, notou Dr. Hélio nobremente, mas em sua voz soava triunfo indisfarçável. Esses materiais já foram entregues ao empregador do autor para uma investigação interna e compliance, mas pedimos que leve em conta que a alta renda da qual o autor se gaba era parcialmente de origem ilegal, e a parte legal do salário ia para jogos e uma amante, enquanto a família vivia com fundos da herança de Mariana Silva e seu trabalho freelance pessoal. Ele não sustentou a família, Excelência. Ele a faliu. A juíza afastou os papéis. Ela tirou os óculos e esfregou a ponte do nariz. Ela não precisava se retirar para o gabinete por muito tempo. O quadro era claro como o dia, sujo, vulgar e óbvio. O tribunal está em recesso por 20 minutos para proferir a sentença, disse ela em um tom gélido que não prometia nada de bom para Marcos. Quando a juíza saiu, ficou muito quieto na sala. O advogado de Marcos começou a sussurrar furiosamente algo para seu cliente, agitando as mãos, obviamente repreendendo-o por idiotice. Marcos não ouvia. Ele olhou para Mariana. Em seus olhos estava o terror de um animal encurralado. Ele só agora percebia a escala da catástrofe.
O quê? O que você fez? Sussurrou ele através do corredor. Sua voz era quase inaudível. Você me destruiu. Você entende o que você fez? Mariana calmamente reuniu seus papéis na bolsa, fechou a pasta com cuidado. Não, Marcos, você se destruiu. Eu apenas balanceei os livros, débitos e créditos, e você acabou ficando num prejuízo profundo. Você escolheu onde colocar seu dinheiro. A decisão do tribunal soou como marteladas pregando a tampa do caixão da vida passada de Marcos. Cada ponto era como um tiro preciso. 1. O apartamento na Vila Nova Conceição é reconhecido como propriedade particular de Mariana Silva e não está sujeito a partilha, por subrogação de herança comprovada. 2. O pedido de Marcos Silva para a divisão do apartamento é negado. Foi-lhe concedida a televisão antiga e o micro-ondas comprados durante o casamento com fundos conjuntos. 3. O pedido de Marcos Silva referente à divisão de fundos em contas é negado integralmente. 4. O pedido contraposto de compensação por ativos matrimoniais dilapidados é deferido. O tribunal reconheceu os gastos com jogos de azar e a amante como dilapidação de bens em detrimento da família. O tribunal ordenou que Marcos Silva pague a Mariana Silva metade dos valores comprovadamente desperdiçados. Valor a ser cobrado, R$ 437.500. 5. O veículo comprado a crédito permanece com Marcos Silva, juntamente com a obrigação de pagar a dívida restante ao banco sozinho, já que Mariana Silva não utilizava este veículo. Marcos saiu do tribunal com as pernas bambas. Seus olhos estavam vazios, seu olhar desfocado. Ele não estava apenas falido. Ele estava em um buraco financeiro profundo e desesperador. Ele não tinha mais apartamento. Ele tinha uma dívida enorme com a ex-esposa, quase R$500 mil, e um financiamento de carro que ele agora tinha que pagar sozinho, incapaz de vender o carro porque estava alienado ao banco e valia menos que a dívida, e nem um centavo em seu nome. Sua cabeça zumbia. No corredor, Vanessa correu até ele. Ela estava cansada de esperar. Seus pés em saltos agulha estavam inchados e ela estava irritada. Seu rosto bonito estava distorcido de impaciência. Bem, por que demorou tanto? Nós vamos, certo? Eu já escolhi um restaurante. A reserva só segura por meia hora. Estou morrendo de fome. O que aconteceu com o apartamento? Eles deram pra gente? Marcos olhou para ela com um olhar nublado e opaco. Ele viu não uma mulher amada, mas uma das causas de sua queda ensurdecedora. Vanessa, nós perdemos tudo. Como assim perdemos? Ela congelou, o rosto se alongando. A maquiagem agora parecia uma máscara grosseira. Como assim perdemos? Eles não nos deram apartamento? Bem, ok, tanto faz. Vamos alugar por enquanto. Vamos comprar um apartamento depois. Mas o dinheiro? Você disse que havia contas, milhões. Viveríamos como reis. Sem dinheiro, disse Marcos como um robô. Eu devo a ela quase 450 mil. A juíza decidiu. O apartamento é dela. Tudo é dela. Estou quebrado. Não tenho nada. Vanessa recuou. Seu rosto bonito se contorceu, transformando-se em uma máscara de nojo e desprezo aberto. A máscara do amor voou instantaneamente assim que o cheiro de dinheiro desapareceu. Assim que ela percebeu que diante dela não estava uma fonte de bens, mas um problema. Você deve 450 mil? Você é idiota? Você me prometeu uma vida no paraíso, trancoso, diamantes e um apartamento no centro. E o que você tem? Dívidas de uma caixa de roupas? Você me enganou. Nesse momento, o telefone de Marcos tocou no bolso. O toque agudo e alegre que ele havia configurado para seu chefe soou como zombaria, como um sino fúnebre para sua carreira. Ele mecanicamente o tirou com a mão trêmula. A tela piscava o nome. Sr. Antunes. C-E-O. Marcos engoliu o nó na garganta que o impedia de respirar e apertou o botão de atender com um dedo trêmulo. Alô, Sr. Antunes. A voz do chefe estava quieta e gélida, tão assustadora que até Vanessa, parada perto, ouviu as entonações e estremeceu, mesmo não conseguindo ouvir as palavras. Marcos, acabei de receber uma pasta muito interessante de documentos por e-mail da sua ex-esposa, segundo entendi, com cópias de suas transferências bancárias, contratos falsos, comissões e esquemas de lavagem.
Verifiquei 2 negócios por amostragem. Tudo foi confirmado até o último centavo, e até mais do que eu pensava. Marcos sentiu o chão escorregar sob seus pés. As paredes do corredor começaram a se fechar e o teto desceu. Ele estava sufocando. Sr. Antunes, eu posso explicar. É um erro. Eu fui incriminado. Você vai explicar à Polícia Federal e ao Departamento de Fraudes se eu decidir tornar isso oficial, interrompeu o chefe, não lhe deixando a menor chance de desculpa. Sua voz era dura como pedra. Você roubou de mim, da firma. Você minou nossa reputação. Você sabotou o trabalho. Você enganou clientes. Você está demitido por justa causa imediatamente. A segurança já bloqueou seu crachá e todas as contas. Suas coisas pessoais serão levadas para a portaria em uma caixa de papelão. E reze, seu filho para que a auditoria completa que já iniciamos não revele um rombo maior do que o que você pode cobrir vendendo um rim. Ou você vai para a cadeia sério e por muito tempo. E não ouse aparecer no escritório. Meu motorista está esperando por você fora do tribunal para pegar o celular e o carro da empresa. Clique. A linha ficou muda. Marcos lentamente baixou a mão com o telefone. Seu mundo, que ele havia construído por anos sobre mentiras e arrogância, desmoronou em um instante. Vanessa, que ouviu cada palavra, o alto-falante estava alto, ficou com os olhos arregalados. Seu rosto empalideceu. Ela não era muito esperta, mas o instinto de autopreservação em predadores funciona perfeitamente. Ela instantaneamente percebeu que diante dela não estava um executivo de sucesso, não um patrocinador generoso, mas um perdedor desempregado com dívidas gigantescas, sem casa e uma perspectiva real de prisão. Você foi demitido por roubo? Perguntou ela, e em sua voz não havia mais raiva, apenas nojo frio. Vanessa, eu fui incriminada. Vamos superar. Você me ama, certo? Marcos começou a balbuciar, tentando pegar a mão dela, procurando pelo menos algum apoio nesse colapso total. Ela puxou a mão como se fosse fogo. Limpou a manga com nojo como se tivesse sido manchada de sujeira. Nós? Não existe nós, Marcos. Eu não assinei para viver com um perdedor falido e um presidiário. Você me prometeu a vida alta, viagens, diamantes. E o que você tem? Dívidas, demitido e uma caixa de coisas. Ela bufou, ajustou a bolsa cara no ombro e virou nos calcanhares. Adeus, não me ligue. Estou te bloqueando em tudo e não vou devolver a pulseira. Nem espere. Eu ganhei. O barulho de seus saltos ecoou pelo longo corredor do tribunal, afastando-se até silenciar completamente. Marcos foi deixado sozinho, absolutamente sozinho, abandonado, pisoteado, destruído. Nesse momento, Mariana saiu da sala de audiências. Ela caminhava calmamente, sem pressa, com as costas retas, segurando o braço do advogado. Dr. L estava lhe dizendo algo, e ela sorria com um sorriso contido e suave. Não havia triunfo em seu rosto, apenas profunda satisfação e alívio. Ela ficou ao lado de Marcos. Ele estava parado perto da parede, escorregando por ela com as costas, quase agachado, pálido, suado, esmagado. Sua gravata estava torta, seu terno amassado. Seu rosto, antes altivo, agora era apenas uma máscara de medo e impotência. Ele ergueu os olhos para ela. Neles havia uma mistura de ódio, medo e um apelo patético e desesperado. Mariana, ele resmungou, sua voz quase inaudível. Como você pôde? Eu era seu marido. Você enviou os documentos para o chefe. Você me destruiu. Eu não tenho para onde ir agora. Eu não tenho nem dinheiro para um Uber. O que eu devo fazer? Mariana parou. Ela olhou para ele sem alegria maliciosa, sem triunfo, mas também sem uma gota de piedade. Era a maneira como se olha para um lixo velho e inútil que finalmente foi levado para a caçamba. Ela via diante de si não um homem que um dia amou, mas apenas a sombra de sua decepção. Você queria tirar tudo de mim, Marcos, disse ela calmamente, mas cada palavra caiu pesada como uma pedra. Você disse que eu era espaço vazio. Você trouxe sua amante para o tribunal para rir de mim. Você pensou que eu era fraca porque fiquei em silêncio e fiz seu jantar. Você esqueceu a regra principal da contabilidade que eu tentei te ensinar. Tudo tem um custo,
E a conta sempre chega. Sua conta chegou hoje, Marcos, e você a pagou integralmente. Mas para onde eu vou? Ele quase sussurrou. E finalmente, lágrimas indisfarçáveis soaram em sua voz. Eu não tenho nada. A Vanessa me deixou. Você tem sua liberdade, respondeu Mariana, dando de ombros como se fosse a resposta mais óbvia. Você queria tanto isso, você gritou sobre isso, você lutou por isso, livrando-se da responsabilidade e obrigações morais. E você tem o carro. Durma nele até o banco tomá-lo. Essa é a sua escolha. Essa é a sua liberdade. Ela se virou e caminhou em direção à saída, onde através das nuvens, um sol brilhante e cegante finalmente rompeu. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu verdadeiramente viva, verdadeiramente livre. O peso que pressionava seus ombros por anos, o fardo pesado e invisível da traição e das mentiras, havia sumido. Ela endireitou os ombros. À frente estava uma nova vida. O apartamento era sua fortaleza, que ninguém tiraria. Sua profissão era seu suporte, seu escudo, e o passado permaneceu para trás no corredor abafado e sombrio do tribunal, junto com um homem que nunca entendeu quem e o que ele havia perdido em sua busca patética por uma embalagem brilhante e prazeres fugazes. Mariana saiu para a rua, inalou o ar fresco e frio profundamente. O cheiro de chuva e asfalto molhado parecia para ela o perfume mais bonito do mundo. Ela sentiu uma brisa leve brincando em seu cabelo e o calor do sol em seu rosto. Dr. Hélio parou nos degraus e apertou a mão dela em despedida. Excelente trabalho, colega, ele piscou, e seus olhos atrás dos óculos brilharam alegremente. Se você decidir mudar de perfil, eu te contrato como associada. Coletar tal dossiê com tamanha escrupulosidade e autocontrole é um talento. Raramente encontro tal determinação. Mariana riu levemente com um som claro. Verdadeiramente, esse riso era completamente novo, limpo, sem sombra de amargura. Obrigada, Dr. Hélio, mas eu amo números. Ao contrário das pessoas, eles nunca mentem e nunca traem. Eles sempre levam a verdade. Ela caminhou até seu carro. Esta noite, ela não choraria. Ela compraria o bolo mais delicioso, talvez uma garrafa de um bom vinho branco. Faria um chá fresco e desfrutaria do silêncio em seu apartamento. Em seu próprio apartamento seguro, onde não havia mais mentiras, nem traição, nem cheiros de outros e nem sorrisos falsos. Apenas ela mesma e sua liberdade. E Marcos permaneceu parado no corredor. Pessoas passavam, advogados, juízes, visitantes, oficiais. Alguém olhou de soslaio para o homem bem vestido que havia escorregado pela parede e estava agachado, segurando a cabeça nas mãos e balançando de um lado para o outro como se tentasse acalmar uma tempestade interna. Uma hora atrás, ele tinha certeza de que era o rei do mundo, o dono da situação, o homem que sairia impune de tudo. Mas a vida, como diretor financeiro mais estrito e incorruptível, fez seus ajustes. O balanço final não fechou a seu favor. Sua falência pessoal foi total e incondicional.